marketing nosso de cada dia. Jornalista Paulo Roberto Machado. É muito interessante notar como no Brasil nós não temos memória e não gostamos muito de história. Se você analisar os grandes nomes da história do Brasil, você vai notar que a maioria deles não sobrevive a uma investigação um pouquinho mais profunda. Você vai perceber que de herói mesmo tivemos muito pouco. Todos eles eram muito falhos, tem muito folclore em cima disso. Isso é lamentável. Isso é uma falha dos historiadores. Nós não gostamos de história. Nós temos memória curta, não é assim que dizemos? Para uns isso é bom, para outros isso não é muito bom. Eu particularmente não gosto muito disso, porque eu acho que ao não termos memória, não lembrarmos muito das coisas que aconteceram, a gente acaba cometendo os mesmos erros do passado. Então o passado vai se repetindo na vida da gente, como se fosse uma história sem fim. Vai acontecendo, acontece de novo, você vê muito na política isso, as mesmas pessoas, e daqui a pouco volta, então lá de novo as mesmas pessoas. Não há renovação, não há gente nova. Não há gente que acredite na política ou que possa ser feito alguma coisa. O marketing não está focado, o marketing não está direcionado. A gente precisa fazer uma reengenharia e um reposicionamento dessa questão da política. Senão a gente vai ficar numa situação muito difícil, como estamos hoje, uma situação lamentável. Tivemos aí o 9 de julho, a Revolução Constitucionalista de 32. Eu tenho muito orgulho de ter tido meu avô, José Machado de Oliveira, tenente-coronel da antiga Força Pública, hoje Polícia Militar, e que foi um dos combatentes de 32. Está sepultado ali no mausoléu do revolucionário em São Paulo. Cada cidade aqui da região, Itatiba, Campinas, Bragança Paulista, as nossas cidades todas tiveram envolvimento com esse movimento de 32. Um movimento que defendia, não São Paulo, defendia a Constituição brasileira. Mas a gente não sabe bem por quê. Então fica aquela coisa assim mal contada, mal pesquisada, uma história que não tem pé nem cabeça, não é assim? Isso não é bom. A gente tem que parar e pensar um pouquinho melhor nisso. Eu comentava outro dia sobre o marketing que foi usado na Revolução de 32. Os cartazes que foram feitos, aqueles cartazes assim, nós precisamos de você, mostrando com o dedo, indicando, você precisa fazer a sua parte, venha se alistar, venha formar o batalhão, venha formar um pelotão tal. Quer dizer, naquela época era difícil para fazer um cartaz. O pessoal desenhava à mão, depois aquilo ia para uma forma e imprimia um a um, branco e preto. Quando era colorido, então, aquilo virava um verdadeiro pandemônio, era uma loucura. Então tudo isso acaba fazendo parte de uma história e do marketing daquela época, daquele tempo. Mas se você parar para pensar, você vai ver que até que os marqueteiros daquela época, mesmo sem saber o que estavam fazendo, fizeram um bom trabalho, em termos de divulgação, em termos de motivação, em termos de envolvimento da sociedade como um todo, né? Agora, que nós temos que trazer isso para os dias atuais e fazer uma reengenharia, né, e um reposicionamento nessas questões históricas, isso nós temos que fazer. Um grande abraço para você. Até semana que vem. Semanalmente você acompanha aqui o comentário de Paulo Roberto Machado, jornalista e pós-graduado em marketing.